Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a autoridade espiritual, através de uma perspectiva da consciência crística. Para começar, eu vou ler um trecho das grades Eu Sou, que é uma programação que nós fazemos por 21 dias. Nós lemos de manhã, assim que nós acordamos, e antes de dormir, para trabalhar a nível do subconsciente. Eu vou deixar as grades Eu Sou, essas afirmações, completinho aqui na descrição deste vídeo, que aí se você quiser, você pode fazer. Então tem um trecho que fala assim: eu sou a expressão viva da lei sagrada do mundo. Eu sou inofensivo, porém poderoso. Eu sou humilde, porém sábio. Eu sou a expressão do amor eterno, da luz, da verdade e do poder. Carrego a vontade do Um original em todos os meus momentos, permitindo que o divino toque os outros através de mim. Então nós temos aqui essas palavras, poderoso, poder. E até antes do poderoso fala: eu sou inofensivo, porém poderoso. O que acontece? Nós, muitas vezes, não entendemos o que significa o poder espiritual, a autoridade de Cristo, e nós queremos utilizar da nossa força física. Sabe, nós queremos as coisas do nosso tempo, do nosso jeito. E esse poder que é mencionado aqui não é esse tipo de poder. É um poder interno, é um poder gentil, amoroso, de compaixão, mas ao mesmo tempo é um poder que também sabe colocar limites. Então a primeira coisa que nós vamos separar aqui são dois níveis de relacionamento. Nós temos o nível de relacionamento de encarnado para encarnado, nós que estamos aqui. E nós temos um tipo de relacionamento que é nós aqui se relacionando com seres que estão em outras dimensões. Aí entra os seres multidimensionais, os seres humanos que desencarnaram, entram guias, mentores, toda essa questão de multidimensionalidade mesmo, tá? Então nós temos que entender a primeira coisa. Como que nós vamos lidar com o plano espiritual vai ser diferente de como nós vamos lidar aqui no plano físico. Exemplo, quando nós fazemos uma projeção astral, quando nós temos conhecimento, nós conseguimos passar por portais, nós conseguimos fazer mais coisas do que o nosso corpo físico não consegue. Nós conseguimos volitar, nós conseguimos emanar energia, essa energia fica mais visível, é algo mais intenso, tá? Essa parte espiritual. Quando nós estamos aqui no corpo físico, quando alguém está gritando conosco, nós não conseguimos desaparecer. Nós não conseguimos elevar a nossa frequência ao nível que instantaneamente nós nos teletransportamos para outro lugar. Coisa que no plano espiritual nós conseguimos fazer. Você tá ali na viagem astral e você se depara com um grupo de seres que está em desequilíbrio, você consegue elevar a sua frequência e sair dali, tá? Então, é importante nós separarmos as coisas. Então tá, agora nós vamos para uma outra parte, que é a parte do bioespiritual, que é o nosso corpo como uma ferramenta, como uma parte nossa importante para o processo de expansão da consciência. Ao invés de ser algo que prejudica a nossa elevação de consciência, como se o nosso corpo fosse pecaminoso, fosse desprezível, nós entendermos o corpo como um meio de manifestação, um meio natural,
que contém consciência, que contém energia. Então, quando nós entendemos nesse sentido, nós começamos a acolher as necessidades do nosso corpo, a entender os estágios evolutivos do nosso corpo, fica mais fácil se relacionar nos dois mundos, né, que eu separei aqui no sentido didático, que é os relacionamentos materiais, físicos aqui na matéria, e os relacionamentos fora da matéria, quando nós vamos lá para o campo astral, fazemos viagem astral, quando nós lidamos com os mentores, guias, espíritos em desequilíbrio, enfim. Então, nós não conseguimos expandir a nossa consciência quando o nosso corpo biológico está em sofrimento. Nós temos necessidades do corpo biológico, que precisa sentir segurança. Quando o nosso corpo físico está em desequilíbrio, quando nós estamos em luta e fuga, e isso, gente, a nível neurológico, tá? A neurociência ensina sobre isso, né? São as neurociências, até em plural. São vários estudos que nós temos. Que quando o nosso sistema nervoso está em sinal de alerta, luta, fuga, congelamento, nós estamos no modo sobrevivência, nós estamos com medo. E esse medo nos torna pequenos aos nossos olhos, tá? É uma percepção, uma autoimagem, de que nós não temos força o suficiente, de que nós não temos conhecimento suficiente para nos libertarmos das situações. Isso nos dois níveis, nível humano e nível multidimensional. Nós temos uma falsa percepção no nosso real poder e espiritual, da nossa consciência crística. E nesse estado de luta, fuga, quando o nosso corpo está em desequilíbrio, nós podemos nos permitir sermos controlados, ou nós podemos também utilizar da força física ou da força psíquica, de querer controlar as pessoas, de querer manipular, tá? E isso tudo de forma subconsciente, inconsciente, tá? Nesses dois níveis, do instinto de sobrevivência e de programações que estão no subconsciente. Então não é maldade, sabe? Tanto nossa quanto de outros seres, outras consciências. São estágios de evolução, são níveis de consciência. Então a primeira coisa que nós precisamos trabalhar, assim, gente, já falei tanta coisa aqui importante, tá? Vai anotando aí o que é útil para você. Então nós precisamos trabalhar, além desses conhecimentos que eu trouxe, a autocompaixão, sabe? Ter esse carinho por você mesmo, você se acolher, você se amar e entender que são processos. Então, por medo, nós queremos utilizar desse poder físico, de partir pra cima, pra briga, e tipo, não, você vai me soltar daqui, você não pode fazer isso comigo. E às vezes a gente machuca outras pessoas, machuca outros seres, até no campo espiritual, quando nós fazemos projeção astral, nós utilizamos, né, desses meios de agressividade como uma forma de proteção, tá? Então nós temos que trabalhar esse acolhimento, essa compaixão, para mudar esse padrão de comportamento. Assim, quando nós falamos de nível material e espiritual, é uma forma didática para a gente compreender melhor, porque a nível de unidade, tudo está acontecendo dentro da fonte. Tudo já está dentro da fonte. A fonte está dentro de nós, nós estamos dentro da fonte. Então, tudo é uma coisa só. Mas nós precisamos, de forma didática, separar as coisas só para melhor entendimento, tá? Que são as nossas limitações. Aí é que, às vezes, o nosso ego ferido fica, assim, desconfortável. Porque a gente faz projeção astral, consegue fazer muitas coisas, tá? No corpo físico tá limitado. E isso mexe com a nossa vulnerabilidade, sabe? Aquela parte nossa que tem medo de ser machucado, tem medo de não conseguir se recuperar.
Então, tem uma parte da nossa consciência que sabe que a gente é capaz, que sabe que nós temos força para restaurar, para evoluir, para viver em outras realidades, que é a libertação da roda de Sansara, que nós chamamos, sair dos ciclos de reencarnação compulsivo e você tomar as rédeas da sua própria experiência, de ir para outros campos, enfim, experimentar a vida em outros lugares. Então, o que nós trabalhamos? Expansão da consciência, nós trabalhamos atitudes e responsabilidades da maestria, que ao total são 24. 12 atitudes, 12 responsabilidades, que são virtudes, tá? É como você trabalhar ali, ser uma pessoa mais virtuosa, no sentido prático, não no sentido religioso. Eu, particularmente, trabalho a espiritualidade nesse sentido mesmo fora da religião, tá? Mas eu entendo que as religiões também trazem coisas boas. Tem coisas que vão se tornando arcaicas, porque a gente vai expandindo a consciência e já não faz sentido mais. Mas tem coisas que ainda alimentam o nosso espírito. Aí cabe o nosso discernimento, tá? Livre-arbítrio. Então, isso que eu estou trazendo são níveis de consciência. Então, tem pessoas que estão em um nível de consciência que precisam do material, precisam do visível, do palpável, precisam segurar para acreditar, sabe? Tipo o São Tomé, eu preciso ver para crer. Então, essas pessoas têm um nível de consciência com base nas suas próprias experiências, como que elas vão lidar com a vida terrena, como que elas vão lidar com a religião, a espiritualidade, como que elas se conectam com o divino. Quando nós falamos, esse pensamento religioso é mais evoluído, esse é menos evoluído, isso aqui é mais primitivo, isso aqui é mais sutil, é com base da nossa percepção. É a nossa experiência que está nos direcionando. Se nós estamos retraindo, decaindo, ou se nós estamos crescendo. Não é ninguém de fora que fala, somos nós que percebemos. Nós que temos essa tomada de consciência. Esse detalhe é importantíssimo, que está relacionado à segunda responsabilidade da maestria, que é a autossoberania, que diz o seguinte: liberdade da necessidade de aprovação ou da necessidade de se rebelar contra qualquer forma de autoridade externa, por meio da compreensão de que você, como manifestação do Espírito de Deus, tem a capacidade de criar liberdade pessoal, sem violar os direitos espirituais dos outros e sem permitir que os outros violem seus direitos espirituais de ser. Então, na prática, nós temos o respeito. Vamos imaginar uma situação de contrato espiritual, que você faz uma viagem astral, você encontra com aquele grupo de pessoas e você quer resolver a situação. Para nós terminarmos contratos espirituais, fazer a finalização, nós precisamos estar em um outro estado de consciência de quando nós fizemos. Exemplo, nós podemos fazer um contrato espiritual com base no controle. Quando nós estamos apaixonados por alguém, queremos muito aquela pessoa, e nós começamos a fazer orações, simpatias, enfim, nós queremos o amor daquela pessoa. Então nós temos um nível de consciência que nós precisamos do amor do outro, uma pessoa em específico. Ali nós fazemos contratos, porque nós vamos trabalhar com níveis de consciência, de orações, de simpatias, de toda essa situação. Aí quando você olha para essa situação e fala, nossa, eu tenho um contrato espiritual ali, preciso finalizar. Você precisa sair daquele padrão vibratório de controle e ir para um outro nível de consciência em que você
já não precisa tanto do amor do outro, que você consegue ficar bem em sua solitude e que você consegue se abrir e esperar que alguém chegue até você. E se não chegar, tá tudo bem, mas também o universo é tão abundante, tantas situações podem acontecer, então muito provavelmente você vai conhecer pessoas legais e isso te deixa num ponto de conforto, de confiança interna de que tá tudo bem, que você já tem o amor da fonte criadora, você já se ama, você está preenchido. Então quando você, por sintonia, acessa aquele grupo de pessoas, aquele grupo de consciências que você fez o contrato, você consegue sair. Mas na paz, não precisa discutir, não precisa fazer, assim, grandes coisas. Ali se tem, por exemplo, uma parte sua que tá lá, um fragmento de consciência, você pode conversar com essa parte sua, falando, olha, vamos respeitar esse lugar, vamos respeitar essas pessoas, a consciência que tem, e vamos simplesmente nos retirar. Já não faz mais sentido estar nesse ambiente. E por você estar mais expandido, por consequência, esse grupo de consciência que tá ali relacionado a esse contrato, não tem força suficiente para te puxar. E na maioria das vezes, quando você expande esse nível, você simplesmente sai, sabe? Você não espera, você não faz sentido mais ficar alimentando, e eles sentem isso. Eles sabem disso, e muitas vezes são até gentis, por conta da humildade, que para expandir a consciência nós precisamos de humildade. Sabe aquela frase de um filósofo que fala assim, eu só sei que nada sei, né? Quanto mais eu estudo, mais eu percebo que nada sei, e que existem tantas coisas, existem tantos níveis de consciência, e a gente vai, sabe, internalizando isso, tendo essa compaixão, que assim, a gente nem quer discutir mais, a gente não quer comprovar as coisas, não quer lutar, não precisa fugir, simplesmente tem a tomada assim de percepção. Poxa, por que eu estou permitindo que essa parte minha fique presa aqui? Ei, peraí, tem algo errado, tem algo estranho. E às vezes a gente coloca assim limites, porque tem situações e situações. Alguns momentos nós precisamos nos posicionar. Ei, peraí, não, isso aqui não faz sentido, eu não vou aceitar isso aqui, né, que façam isso comigo. Mas a gente não precisa machucar o outro para colocar esse limite. E dentro da multidimensionalidade, à medida que a gente expande a consciência, tem essa facilidade de mudar de faixa vibracional, de volitar, de utilizar da nossa Merkaba, enfim, tem outros recursos. Aí quando nós falamos do plano físico, do plano material, nós precisamos tomar ações, às vezes pedir ajuda, ir a uma delegacia, pedir ajuda de um advogado, enfim, nós precisamos de ações para ter essa proteção. E não precisamos, da mesma forma, revidar, tá? Porque quando a gente fala sobre limpar miasmas, essa coisa kármica, tá relacionada ao dono da ação. Então, se a ação é minha, aí o problema tá comigo. E agora, se eu consigo manter a calma, colocar os meus limites, me posicionar assim, mas com respeito, procurando ali a lei do homem que vai me ajudar, procurando ajuda, tá tudo certo. Então nós precisamos ter essa percepção do nosso valor de ser, que nós não precisamos passar por essas situações. Nós só passamos porque nós não temos consciência. Dentro das leis de unidade, a lei sagrada do não existe punição. O que existe é plantio e colheita. Então nós temos consequências. Quando nós agimos
com atitudes baseadas em um nível de consciência mais baixo, nível de sobrevivência, nós precisamos desenvolver para sair do padrão. Então tem consequências por lutar, por fugir, por querer provar o nosso valor a todo custo, a querer humilhar as pessoas, alimentar a nossa arrogância. Então tudo isso vai ter consequências, mas não é punição. Aí quando nós entendemos o valor do nosso ser, que nós não precisamos ser punidos, o que nós precisamos é aprender a crescer a nível de consciência para sair do padrão, as coisas ficam mais leves. Então a gente consegue colocar um ponto final nas coisas através da diplomacia, que é uma outra responsabilidade da maestria. Que fala assim: até que ela não é grande não, eu vou ler, tá? A existência é e sempre será um esforço co-criativo. Devemos estar dispostos a permitir que outros seres realizem suas necessidades e desejos, se esperamos ter nossa realização conhecida. Criar situações ganha-ganha e criar com a intenção de dar genuinamente são formas naturais do ser. Podemos nem sempre concordar com as criações pretendidas dos outros, mas todos temos direito aos nossos pontos de vista. A diplomacia pode ser uma ponte entre forças de oposição, por meio da qual ações ou decisões eficazes podem ser alcançadas para apoiar mutuamente cada perspectiva. Podemos aprender a concordar em discordar respeitosamente, para que a arte espiritual da cocriação cooperativa possa evoluir progressivamente para níveis mais elevados de expressão. Então tem situações que nós conseguimos conversar, usando a diplomacia. Isso já aconteceu comigo, de me ver projetada em um ambiente relacionado à religião e ali ter um responsável por manter a segurança daquele lugar. Aí eu queria sair, eu estava com os meus eus, meus fragmentos de consciência para passar ali, precisava passar pela porta, por um portal, e tinha a chave na fechadura. Aí antes de chegar até a porta, eu falei para essas partes minhas, falando: olha, nós precisamos respeitar esse ambiente. Nós não precisamos ter medo, vamos respeitar. Nós não precisamos concordar, simplesmente aceitar. Vamos ficar tranquilos, vamos sair. Não tá tudo certo. E às vezes a gente tem uma experiência com uma religião que depois de um tempo não faz mais sentido. E o modo sobrevivência acredita que tá sendo aprisionada, essa coisa toda. Tem medo e às vezes fica com bastante raiva. Isso faz parte, eu já passei por essas fases. E às vezes posso passar de novo, porque faz parte do ser humano. E trabalhar essas responsabilidades, atitudes da maestria, traz esse ponto de vista que, peraí, as pessoas têm direito, né? Os seres têm direito de escolherem o que querem seguir, tá tudo certo. Eu não preciso forçar nada, eu consigo me libertar. A chave tava lá, era só girar e sair. E aí a consciência que tava lá guardando o lugar falou respeitosamente pra mim: você quer sair? Peraí que eu já abro pra você, vou só terminar isso aqui. Eu poderia meio que fugir, né? Tipo, eu vou ficar esperando. Mas não, eu esperei. Abriu e nós saímos, até me acompanhou. E tinha algumas situações que eu vi que tava, da minha percepção, do meu ponto de vista, tinham portais que estavam abertos que estavam em desequilíbrio. E eu perguntei pra ele se, tava vendo ali alguma coisa, que eu senti que tinha alguma coisa assim, que tava estranha, pesada.
e que eu poderia ajudar se ele quisesse. E ele falou, não, tá tudo bem, é assim mesmo. Eu, não, então tá tudo certo. E finalizado. Porque não adianta a gente querer impor a nossa percepção, porque depende do ponto de vista. Às vezes, para ele, eu estou errada, não tem nada ali estranho. E eu estou enxergando algo que pode ser com os meus olhos. Então, depende muito dessa questão de ponto de vista. E aí, quando nós respeitamos, se torna muito mais leve. Nós podemos ter amigos que pensam diferente. Não tem problema. A questão é que parte nossa que quer tanto, sabe, convencer os outros, né? Qual é essa necessidade de estar certo o tempo todo, de demonstrar poder o tempo todo e que é mais, né? Qual parte nossa precisa ser acolhida? Qual parte nossa que às vezes quer salvar os outros ou espera salvação? Quando nós falamos sobre consciência crítica, nós falamos sobre automaestria, que todos nós fomos criados a partir de uma única consciência, que é a consciência da fonte. Então, todos nós podemos ter esse relacionamento direto. Todos nós conseguimos. A questão é que nós precisamos respeitar as etapas de desenvolvimento para relembrar. Às vezes nós precisamos estudar com outras pessoas, passar por processos de cura. Às vezes nós precisamos de um tempo para assimilar as coisas. E realmente o processo espiritual é demorado, é um processo para uma vida toda. E eu até acredito que depois da vida também a gente vai trabalhando e vai trabalhando. Não é porque desencarnamos que tivemos acesso à verdade absoluta. Existem níveis de consciência, existem vários corpos que são os níveis do campo áurico. Isso dentro da matriz de tempo, que nós temos 15 dimensões, nós temos 15 níveis do campo áurico, que vão se dividir em 5 corpos, com identidades diferentes, com níveis de consciência diferentes. Nós vamos ter consciências, mentalidades. Nós vamos ter, por exemplo, nas dimensões 1, 2 e 3, a mente subconsciente, o emocional e o racional. O emocional pode chamar de instinto ou de inconsciente. Aí vai para o universo harmônico 2, dimensões 4, 5, 6. Nós vamos ter a mente astral, a mente arquetípica e a mente angélica. Então já tem um outro tipo de consciência. Através do olhar da alma, dos olhos da alma, nós conseguimos fazer leitura de símbolos, dos arquétipos que estão no nosso subconsciente, que estão no nosso campo. Então a gente vai expandindo, é todo um processo. Então, em resumo, quando nós falamos sobre a autoridade espiritual, é sobre essa certeza interna. É quando a gente sai do medo e respeita os diversos níveis de consciência. E nós temos abertura para acessar as chaves, são as programações, as informações para sair de uma determinada situação. Quando nós confiamos nessa ligação interna com a fonte. Não importa o caos que esteja fora, nós conseguimos entrar em contato com o nosso eu superior, nosso eu divino, nossa semente, e encontrar ali uma saída, sem precisar mudar o nosso fluxo de vida, tá? O que seria esse fluxo de vida? Se é construção, se é cura, se eu tô ali na frequência da cura, da ajuda, ou se eu tô na frequência da destruição. Se eu estou na frequência da crítica, do julgamento, da guerra. Então nós não precisamos mudar esse fluxo. Nós podemos continuar no fluxo da cura, colocando limites, respeitando os limites alheios, mudando os nossos ambientes, sem nos perder de nós mesmos. E quando nós vamos para esse fluxo da destruição,
nós vestimos máscaras, armaduras. Quem vai pra guerra precisa de uma armadura. Aí nós vestimos múltiplas personalidades, é como se nós estivéssemos em um teatro. Uma hora eu sou assim, outra hora eu sou assado, depende de com quem eu estou, depende do que eu quero. Então nós não precisamos sair do nosso centro. Esse é o poder espiritual. De encontrar a paz dentro de si e não precisar provar nada a ninguém. Bom, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha contribuído com o seu processo. Lembrando que quando a gente fala sobre espiritualidade, é muito importante que você reflita, que você sinta no seu coração e tenha essa ideia de expansão. Que as informações vão modificando, elas vão expandindo, as percepções elas vão se alterando e tá tudo certo. Beijo grande, até mais, tchau, tchau.